boa noite. Olá, já vou aqui colocar o título. Eu sou teu. Vamos chegando, boa noite. Oi, Uli, boa noite, querido. Cida, boa noite. Nai, boa noite. Gi, boa noite, querida. Vamos chegando. Temos um encontro muito especial nessa noite. A Vivi aí. Oi, Vivi, já comi um bolo tão gostoso aqui. Denise, ótima noite. Anitta, boa noite, querida. Obrigada, Sidoca. Fabi, seja bem-vinda. Dobradinha de lives hoje. Ó, já vou enviar. Oi, Lu, boa noite, prima. Já vou enviar aqui a live pros queridos amigos. Ó, senta a mão também aí. E envia. Tô enviando para todo mundo, pra galera se juntar aqui a gente. Pera lá. Pronto, já enviei para um montão de gente. Vou enviar inclusive para o nosso convidado da noite. Pronto. Vamos chegando, gente. Boa noite. Olha só, ô semaninha abençoada. DJ, abaixa um pouco o som, por favor. Aqui é assim, né? Tem DJ, tem luz, tem sonoro. Oi, Ana, oi, Ailinha, ótima noite. Olha só. Que semaninha especial hoje. Oi, Aline, ótima noite, minha querida. Hoje nós completamos 500 edições do Clube das 6h28 e amanhã será a gente completa 40 dias de uma vida com propósito que nós estamos fazendo, olha lá, no grupo do Telegram. Nós iniciamos lá. Que dia que foi? Não lembro muito bem o dia, mas amanhã, os 40 dias, eu falei, gente, assim, tudo bateu muito certinho. Foi aniversário de casamento, foi aniversário do Rafael, foi 500 edições do Clube das 6h28. Amanhã nós finalizaremos o devocional de uma vida com propósito. E fiz um convite muito especial para o meu líder espiritual, para o meu mentor espiritual, Marcos Moraes, e pedi para ele, falei, venha fazer uma live comigo. Ai, coisa linda, Paulinha, pra gente conversar sobre propósito. E ele super aceitou o convite. Ele já tá aqui, amor? Funcionário tá averiguando se o nosso convidado já tá na área. E já já ele vai chegar aqui para conversar com a gente sobre uma vida com propósito. Cheio de festa, amiga. Nossa, rainha do Enneagrama falando. Amanhã, ó, enquanto o funcionário já vai fazendo os contatos aqui, eu também amo muito você, amiga. Já se programem para amanhã a gente finalizar a nossa semana do propósito com a Gi, que vai falar, ó, deixa eu procurar aqui, sobre as profissões para cada tipo do Enneagrama. Já pensou? Porque às vezes, né, gente, a gente tá fazendo coisa, às vezes a gente tá fazendo coisa que não faz sentido de acordo com a nossa personalidade, a gente nem sabe direito o que vai fazer. Então amanhã a gente finaliza a nossa semana de propósito com essa live com a minha amiga Socita maravilhosa. Ei, Marcos, ótima noite, Boa meu noite. querido. Aqui o nosso convidado chegou, que alegria. Deixa eu ajustar aqui, que cortou minha cabeça. Tudo bem? Ótima noite, seja muito bem-vindo. Estava aqui dando uma introdução para a galera. Ah, que bênção.
Gratidão por ter aceito esse convite. Estava contando aqui, né, que uma semana muito especial, uma semana de 500 edições. Amanhã nós faremos 40 dias aqui do Devocional e ninguém melhor para participar desse dia tão especial aqui comigo do que você, meu Ah, que líder bênção. espiritual. É uma pessoa que faz a diferença na vida da nossa família, de tantas pessoas. Que É, bênção. muita gratidão de verdade por estar aqui. Eu que agradeço o E, e, convite. Estou lisonjeado de estar aqui com você também. e o nosso papo hoje, para a gente completar aí essa semana de propósito e essa semana dos 40 dias do devocional, eu quero conversar um pouquinho com você e conversar assim de verdade, com todo o meu coração, Aham, sobre propósito. Porque legal. eu tenho 40 anos de idade. A vida inteira eu busquei por propósito, mas eu buscava em treinamentos, em cursos, em lógicas, e eu esqueci, ou talvez eu não tinha essa conexão que hoje eu tenho com Deus e que faz tanto sentido hoje na minha vida. E hoje no Clube das 6h28, em comemoração às 500 edições, eu falei, gente, é assim, às vezes a gente começa para tantas coisas, porque não é feito com propósito, e a gente só consegue ter continuidade em alguma coisa quando existe de verdade um propósito. Então, é esse o spoiler que eu estava dando. Seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua, se apresente, porque o clube é todo seu. Boa noite, primeiro. Janine, tudo bem? Um abraço para o Fábio e para sua família. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês falando nessa noite, né? Isso faz parte do meu propósito de vida. Eu me chamo Marcos, tenho 38 anos, sou casado, né, com a Juliana, sou pai de duas meninas maravilhosas, a Tainá e a Manuela. Fazem 17 anos que eu estou no Ministério Pastoral, né, que estou à frente da igreja, esse ano completa 17 anos. Então, é uma vida aí que... Travou. Então, tem sido... Travou? Voltei? Voltou? Voltou. Você travou um pouquinho para mim aqui. Voltou? Voltou. Travou. Travou para você aí também? Travou, Marcos. Travou, Marcos. Vamos ver aqui. Sabe como é que é, né, gente? Ao vivo é assim mesmo, tá tudo bem. Vamos. Deixa eu. Aí, ele caiu, não tem problema. Vamos chamá-lo novamente aqui. Pera lá. Aqui a gente já, né, coloca em prática aquilo que a gente aprende todos os dias. Pronto, voltou. Caiu aqui. Eu não sei se foi aí ou foi aqui. Aqui para mim você travou e provavelmente para você aí eu travei, né? É, você travou e caiu aqui. Ah, mas tá tudo certo. O importante é que já tá aqui de volta. Então tá bom. E aí, eu não sei onde teu povo escutou, mas há 17 anos aí trabalhando, servindo ao Senhor, né? Que a gente acabou descobrindo não, colocando em prática o propósito, né? Isso é importante. Eu não sei se você está me ouvindo bem, porque o seu som tá voltando para mim aqui, ó. Tá voltando? Tá. O que eu tô falando tá voltando para mim. Melhorou? Deixa eu pegar o fone. Amor, você me dá o fone? Deixa eu colocar o fone Vamos ver. e aí a gente vê se melhora. Pera lá. Obrigada. Pronto. Veja se melhorou. Ah, Melhorou? melhorou bastante. Agora eu não sei para vocês aí se meu som tá bom. Conta pra gente, tá bom aí, funcionário? Tá, né? Aqui ele falou que melhorou bastante depois que eu coloquei o fone. Ah, então tá bom. É,
E aí, então, a gente acabou mergulhando no propósito que Deus tinha para nós, né? É muito legal falar sobre propósito, porque hoje em dia as pessoas estão em busca de compreender esse propósito. Há uma busca, eu vejo até na área que eu sirvo, né, que é a área ministerial, pastoral, né, na área espiritual, as pessoas buscando por esse propósito. Qual é o propósito de Deus para minha vida? O que Deus tem para mim? Essas perguntas são perguntas extremamente interessantes, né? E aí a gente acaba criando ferramentas para desenvolver algo bem humano acerca do propósito que nós temos ou do propósito de Deus para minha vida, né? Algumas pessoas falam assim, você tem que criar o seu propósito. Outras pessoas falam, você tem que desenvolver o seu propósito. Quando, na verdade, eu tenho que entender primeiro qual é o propósito, não só do que eu farei, mas o propósito da minha vida. Hoje há um anseio, e eu faço uma divisão da seguinte maneira, né? O anseio de querer saber o porquê que a gente está aqui, né? Então eu divido de duas maneiras. Essas pessoas que sobrevivem e tem as pessoas que vivem debaixo de um propósito, né? A pessoa que sobrevive é aquela que sai para trabalhar, tem uma família ou não tem, sai A pessoa entra num ciclo, né? Então ela acorda, toma um café, vai trabalhar, almoça, chega em casa, assiste televisão, mexe nas redes sociais, dorme, acorda e isso é uma sobrevivência, né? Essa pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo, né? E existe uma vida com um propósito. Então, em primeiro lugar, é importante saber, Janine, e a galera que está com a gente aqui, é que Deus nos chamou, nos tirou de um lugar de morte e nos deu vida. Esse chamamento do Senhor para a nossa vida, para nós como um todo, não é só para realizar alguma coisa, mas para ser alguém e ser seu filho. Então, em primeiro lugar, eu diria que para a gente entender o propósito da minha vida, o propósito da vida como um todo, é importante que nós fomos chamados não para fazer algo, mas para ser alguém. E esse ser alguém é ser filho de Deus. A partir do momento que eu entendo aquilo que Deus fez por mim, que eu não merecia, que não é por mérito, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu executo, não são pelas minhas habilidades, não é pela minha capacidade, mas pela vontade de Deus, que Ele nos chama à vida, nos tira da morte, nos traz para a vida. Ou seja, essa morte, uma morte espiritual, uma morte de uma vida que justamente não tem propósito, uma vida que você faz muitas coisas e não entende o porquê faz ou porquê você está fazendo. É uma vida sem direção. Deus nos chama desse lugar de morte e nos leva para a vida. E esse meio de levar para a morte, da morte para a vida, é justamente o seu Filho Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. Então, a palavra religião, ela vem do grego religare, né? Religação. É a religação do homem para com Deus, porque essa morte espiritual nos trouxe uma separação. Então a gente vive aqui como se, sei lá, comemos, bebemos e trabalhamos e não sabemos por que nós estamos aqui. Essa religação que está em Cristo Jesus, proporcionada por Cristo Jesus, ou seja, através daquilo que Ele fez por nós, nós somos ligados a Deus, então nós recebemos vida da parte de Deus. E a partir do momento que eu recebo vida da parte de Deus, eu recebo também um propósito. Então, o primeiro propósito que precisa ser restabelecido no meu coração é quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu não vim ao mundo, eu não estou aqui nesse mundo ao esmo, minha vida não está num barco à deriva, eu não estou solto, eu não acredito, por exemplo, em que haja um ser humano na vida que não haja um propósito para ele. Eu creio que todos os seres humanos possuem um propósito, né? E esse propósito a gente vai falar um pouquinho aqui nesse bate-papo. Então, em primeiro lugar, resgatar a imagem de filho. Primeiro propósito não é fazer, é ser. Eu sou filho de Deus. E essa filiação vem através do sacrifício de Jesus. Tá? Eu vou usar alguma linguagem aqui
espiritual religiosa, porque é a minha função, tá, Janine? Então eu vou ter que falar sobre essas coisas aqui, mas de uma maneira geral, sem puxar para uma religião específica. Então, Deus, ele nos chama para ser filhos, para cumprir esse propósito de filiação através do sacrifício de Jesus. Quando eu compreendo o sacrifício de Jesus, quando eu entendo aquilo que ele fez por mim, morrendo no meu lugar, quando eu me entrego, quando eu me coloco debaixo desse propósito, então eu entendo essa filiação. E aí entra diversas coisas, né? Porque, por exemplo, eu sou pai, você é mãe, né? A gente sabe o que é ter um filho, por exemplo. Então, o filho, você tem amor incondicional. O filho, o seu amor de mãe e o meu amor de pai, o amor do Fábio de pai aí, não tem a ver com aquilo que a gente faz, ou com aquilo que eles fazem, melhor dizendo. Não tem a ver com o que o filho faz, tem a ver com o coração do pai, o coração da mãe. Então, esse amor incondicional tem a ver com planos. O pai e a mãe, ele planeja o seu filho, ele sonha com o seu filho executando algo, né, sendo algo, sendo abençoado, etc. Então, o desejo que o filho seja abençoado. Isso tudo faz parte do propósito de ser filho. Então, o primeiro propósito que eu devo entender no meu coração é ser filho de Deus. Eu preciso buscar essa compreensão. Todos nós somos filhos de Deus através do reconhecimento e da entrega da nossa vida debaixo do sacrifício de Jesus. Ele é a religação do homem para com Deus, uma religação falha, quebrada por meio da morte e do pecado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sendo filho de Deus, eu preciso entender meu papel como filho. Então, como filho, eu tenho características, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho atividades, e tudo que eu faço honra o Pai. Então, o meu primeiro propósito, ser filho, e a partir de ser filho eu tenho um propósito de vida. E esse propósito de vida é glorificar aquele que me chamou da morte para a vida, do lugar de perdição para o lugar de restauração. Então, o propósito de vida de cada um é, em primeiro lugar, ser filho, segundo lugar, executar algo que glorifique ao seu Pai. Isso é muito importante. Tem um texto em que fica muito claro isso, e depois eu vou me aprofundar nesse bate-papo, nessa área, que está aqui em Êxodo. Em Êxodo, no capítulo 11, eu gosto muito desse texto. Ele fala sobre propósito. E ele fala sobre compreensão desse propósito, né? Qual que é o cenário aqui? O cenário é o seguinte. As pessoas saíram de 400 e tantos anos de escravidão. Saíram da terra do Egito, que eles eram escravos, os israelitas. Os israelitas tinham a sua própria terra, houve uma fome, uma seca na terra, eles foram levados para o Egito a fim de que eles não morressem de fome e de sede. Lá no Egito, eles se estabeleceram por um tempo, só até passar a fome e a sede que havia se instaurado na terra naquele período, e o tempo foi passando, e aquele povo, de ser um povo passageiro para buscar recurso, virou um povo que morava ali. Com a troca dos governantes, dos imperadores do Egito, esse povo passou a ser visto como um povo intruso. E aí alguns imperadores começaram a utilizar essa mão de obra que estava ali pacífica, ordeira e de socorro agora como uma mão de obra escrava. E essa escravidão foi aumentando ao longo dos anos. Então o povo de Israel passou a ser escravo na terra do Egito. E passaram-se anos, 400 anos. Deus então envia Moisés para a libertação daquele povo. Vocês vão sair da terra de escravidão. Então o povo vai marchar agora, sair do Egito e vai para o deserto. Eles vão passar um período caminhando no deserto para voltar para a sua terra natal, que era a terra de Canaã. E nesse interim acontece muita coisa. O faraó não deixa eles saírem, né? O imperador do Egito não queria que eles saíssem. E Deus envia, muito conhecido, as 10 pragas. Na 9ª praga, havia um ódio muito grande dos egípcios contra os israelitas, porque Deus foi enviando as pragas para que o povo saísse. E aí então a gente chega nesse texto aqui justamente no pré-envio da 10ª praga. Então faz assim, ó.
Ele fala assim: disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa ele os deixará sair daqui e até expulsará vocês totalmente. Diga ao povo, tanto as mulheres como os homens, que peça aos seus vizinhos objeto de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios, ou o coração dos egípcios, favoráveis ao povo. E ao próprio Moisés era tido em autoestima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por Egito. E ele começa a declarar a praga. Olha que maluquice, Janine. O povo está lá numa terra de escravidão, eles são escravos, eles são odiados, eles estão atuando como escravos naquela terra. E aí Deus pede para eles bater na porta dos escravizadores, bater na porta dos opressores e pedir objetos de ouro e de prata, porque Deus tornou o coração deles favoráveis aos escravos. Tá, o que isso tem a ver com o propósito? Olha só que interessante. Eles eram filhos de Deus. Eles estavam num momento de adversidade. Ok. Deus pediu para eles saírem desse momento de escravidão. Como filhos de Deus, que é o propósito principal, o segundo propósito, ou seja, o propósito secundário, é glorificar a Deus por meio dessa filiação. Então, tudo que eu faço, faço para a glória de Deus. E aí, Deus fala para eles assim: pede objetos de ouro e de prata. Aí o povo sai batendo nas portas e a galera começa a tirar brincos, tirar prata, prataria egípcia, ouro egípcio, roupas novas e entregar para o povo. Só que, olha que interessante, o povo não estava indo para uma zona comercial. Eles não estavam indo para o shopping, eles não estavam indo para mansões, eles não estavam indo para locais de comércio, eles estavam indo para o deserto. Por que será que Deus faria com que o povo recebesse ouro e prata para ir para o deserto? Não tem lógica, não tem conexão. O que eu vou fazer com ouro e com prata? Primeiro, o ouro e prata naquela época, brincos e etc., servia para adorno. O que eu vou usar adorno no deserto? Para ficar com o meu povo. Não tem festa, não tem por que usar objetos de ouro e de prata para adorno. Então morre aí. Segundo, eu não tenho comércio, eu não tenho capacidade de fazer o escambo. O que é o escambo? É a troca, né? Então eu não tenho ouro aqui para dar em outra coisa para eu receber de lá. Não tem possibilidade, eu estou no deserto. Para que então que Deus pediu para que o povo desse ouro e prata e roupa nova? Aí que está o X da questão e a gente vai entender sobre o propósito agora. Deus pediu para que esse objeto de ouro e de prata que fosse entregue para o povo de Israel para ir para o deserto, num momento oportuno lá no deserto, Deus faria com que aqueles objetos fossem empregados de duas maneiras, ou Deus ia ver o emprego de duas maneiras desse material. A primeira maneira, e a correta, empregar esse material de ouro e de prata naquilo que eles fariam no templo da adoração. Eles construíram uma tenda, e essa tenda era o lugar onde Deus descia e se manifestava, e ali eles adoravam a Deus e recebiam direções e proteção, né? Deus fez vários benefícios para o povo no deserto. Colocou uma sombra no sol escaldante, colocou uma coluna de fogo à noite, porque no deserto é uma temperatura baixíssima, enviou água onde não tinha água, enviou comida onde não tinha comida. Deus deu vários sinais que estavam com ele. O que o povo precisava fazer? Pegar esses objetos de ouro e de prata e empregá-los na tenda do encontro para adorar a Deus. Então, eles iam fazer objetos de adoração, adornos de adoração, aquele ouro e aquela prata, e usado para uma atividade. Então, parte do povo que recebeu o ouro e a prata empregou para a glória do nome do Senhor. Outra parte do povo já fez diferente. Moisés estava no monte falando com Deus, demorou para descer, e aí o povo via que ele não descia, uma parte do povo falou o seguinte: esse profeta aí que nos tirou da terra de escravidão, juntamente com Deus dele, está demorando. O que a gente vai fazer? Aí o povo pediu para se fazer um objeto de adoração. Um objeto um objeto feito por mãos humanas para adorar esse objeto. E aí, como que a gente vai fazer esse objeto? Tirando o ouro e a prata que eles receberam lá no Egito, porque Deus assim o deu, e derreteu fundindo um bezerro de ouro.
E o povo começou a adorar esse bezerro de ouro, parte do povo que recebeu o mesmo ouro e a mesma prata. Entenda uma coisa aqui e a gente vai entender sobre propósito. Tudo o que Deus nos dá, seja o que for, capacidade, influência, inteligência, criatividade, recursos financeiros, fôlego de vida, saúde e tantas outras coisas. Uma vez que eu entendo que eu sou filho de Deus, que é meu propósito de primazia, o meu propósito consequente, ou seja, o meu propósito secundário, é glorificar Deus por meio daquilo que Ele me deu. Seja o que for. Eu emprego os meus recursos para a glória de Deus. Aqui eu estou falando de ouro e de prata, mas você pode colocar qualquer coisa no lugar. A sua criatividade, a sua intensidade, a sua inteligência, a sua saúde, a sua família, a sua disposição, o seu tempo, tudo que nós temos. Quando nós empregamos para glorificar o nome do Senhor, então eu estou cumprindo o meu propósito. Só que o povo, eles querem algo tangível, prático, algo que eu possa tocar, entendeu? Então eles querem criar um propósito de vida. Então, deixa eu pensar aqui, por que eu tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro então para ajudar os pobres. Cara, tudo ótimo esse pensamento, mas se for para glorificar o nome do Senhor, cumprindo o propósito. Se for para fazer um bem social para retorno próprio, você não está cumprindo o propósito, está fazendo bezerro de ouro. O bezerro de ouro está ligado com aquilo que me traz benefício. A adoração está ligada com servir sem esperar nada em troca. Qual que é o meu propósito de vida? Servir quem está comigo. O meu objeto de ouro e de prata que Deus me deu, minha inteligência, minha capacidade, minha fluência, os meus recursos, meu fôlego de vida, o meu tempo aqui contigo é para servir as pessoas. É para servir com aquilo que eu recebi de melhor. O que eu recebi de melhor? Vida quando eu estava morto. Quando eu estava morto, Deus decidiu me dar vida. Quando eu não era um filho e quando eu andava desgarrado, o Senhor resolveu me tornar filho. Então, sendo eu filho, tudo que eu recebo do meu Pai, eu entrego gratuitamente para servir o meu próximo. O que é a entrega gratuita? Não tem a ver com falta de cobrança, mas tem a ver com intenção do meu coração. Então eu posso servir as pessoas com aquilo que eu faço de melhor. Por exemplo, eu não sei aqui a atividade das pessoas, mas tem gente aqui que é manicure, tem gente que aqui que é design de sobrancelha, né? Tem aqui gente que... Fala aí algumas profissões aí para mim, Janine, você conhece o povo aí. Tem esteticista, Esteticista, tem psicólogo, tem terapeuta. terapeuta, exato. Tudo o que você tem de capacidade, que foi o próprio Deus que te deu, saúde para você estudar, saúde para você trabalhar, tudo isso empregado para a glória de Deus. Ou seja, eu vou fazer aqui, eu posso cobrar, por exemplo, faz pensando em servir a pessoa que está ali. Travou? Voltou. Voltei? Então o psicólogo está no consultório. Quando ele faz com excelência, eu posso cobrar. Travou de novo. Enquanto não volta, ó, senta a mão no coração. Tá vendo esses corações subindo aqui, ó? Senta a mãozinha nele aí. Caiu. Vamos voltar? Vou chamar ele de novo. Acontece. Acontece. Tá voltando. Poxa, Pronto. Voltamos. Caí, é que eu estava no ápice. Então, por exemplo, o psicólogo, né? Voltei aqui onde eu estava. Quando você coloca aquilo que você faz, né? Você cobra, você está no consultório, você tem que cobrar, sua profissão. Mas quando você faz com excelência, não trabalhando pelo dinheiro, eu falei numa live aqui, eu não sei se você estava, Jani, sobre a posição das finanças
na vida cristã, né? O dinheiro, ele me serve. Eu não sirvo o dinheiro, eu não trabalho por dinheiro. O dinheiro não é eu não sou escravizado pelo dinheiro. O dinheiro me serve para eu cumprir o meu propósito. Ele tem um papel de auxílio e correspondência, ou seja, é eu que uso o dinheiro não me usa. A minha vida não está à venda, né? Então eu não trabalho pelo dinheiro. Eu me coloco à disposição ao meu Senhor. E o meu Senhor vai trazer recursos para que eu continue cumprindo o meu propósito. Então, quando ele está lá trabalhando e ele está fazendo com excelência, ele está pensando em glorificar a Deus através do bem do próximo, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, qual que é a neura do povo? A neura do povo é descobrir eu tenho que descobrir um propósito. Qual que é o propósito da minha vida? Acho que o meu propósito... Cara, independente da onde você colocar os seus pés, há um texto na Bíblia assim, aonde você colocar os seus pés, eu estarei com você. Então, se você está na sua atividade profissional, fazendo com excelência e pensando que como filho, você pode estender esse favor que você recebeu do seu pai gratuitamente, porque o pai não te cobrou nada, né? Nós pais servimos aos nossos filhos e não cobramos nada deles. Nós damos educação, nós damos amor, nós nos doamos a eles. E eles recebem isso de maneira herança, de maneira hereditária, né? Então é uma herança que eles recebem do pai e essa herança pode ser transmitida. Não estou falando de valor, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor. Eu estou falando daquilo que você recebeu gratuitamente. Então, quando eu recebo do meu Pai Celestial e eu entrego isso na forma daquilo onde eu estou cumprindo o propósito de Deus para minha vida. E aí passa isso ser algo valiosíssimo quando eu descubro. Uau, Deus me chamou para isso, cara. Deus me chamou para isso mesmo. Deus me chamou, por exemplo, eu tenho duas histórias muito assim, de êxito na minha vida. Primeiro, eu fui um jogador, eu joguei futebol profissional. E quando eu jogava futebol profissional, na minha mocidade, aí, com 18, 19 anos, através do futebol eu podia glorificar Deus através da minha atividade. Então, eu pude, em uma parte desse período, glorificar Deus. Glorificar Deus. Segundo momento da minha vida, eu tive uma empresa durante anos e essa empresa me rendeu muitos recursos financeiros. Fui muito bem sucedido naquilo que eu fazia. E eu glorificava a Deus através dessa atividade. Sendo honesto, sendo um bom cidadão, contribuindo, abençoando pessoas e passando o DNA do Pai para aqueles que estavam me cercando. E estou há 17 anos servindo a Deus, servindo pessoas. Então, servir é o grande propósito da vida. Servir é algo maravilhoso. O propósito da vida de todos nós é, primeiro, ser filho e, segundo, servir as pessoas através dessa filiação. Eu sirvo a Deus servindo pessoas. Não dá para servir a Deus sem servir pessoas. Então, se você que está nos assistindo aí, em nome de Jesus, eu queria que você tomasse nota para a sua vida. O propósito da sua vida é ser filho. E o propósito consequente de ser filho é servir a Deus, servindo as pessoas, com aquilo que você recebeu. Seja o melhor profissional da sua área. Seja o cara, sabe, cara top. O que você fizer, se você fizer com a compreensão de que você recebeu de graça do Pai e você está estendendo isso através daquilo que você faz, não há problema nenhum. Você está atingindo o propósito de Deus para a sua vida. Então, aonde você colocar o pé, não tem... deixa eu descobrir o meu propósito. Eu sou bom em ganhar dinheiro. Ótimo, cara, ganha dinheiro servindo a Deus, servindo pessoas. Para que eu vou ganhar dinheiro? Vou ganhar dinheiro para enriquecer? Para, sei lá, para ego, para status? Não. Você vai ganhar dinheiro para servir pessoas. Deus envia recursos financeiros para alguém quando esse alguém entende que a sua vida está disposta a servir pessoas. E servir não tem a ver com dinheiro, tem a ver com disponibilidade e compreensão de filiação. Quanto mais filho eu sou, mais eu sirvo através daquilo que eu recebi. Isso é o segredo da vida das pessoas que eu tenho convicção que se a gente soubesse, né, quanta gente gasta dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, eu preciso descobrir meu propósito, eu preciso descobrir meu propósito. Às vezes o cara tá lá,
O cara é o melhor profissional, sei lá, deixa eu pensar aqui alguma coisa aqui, sei lá. O cara trabalha de gari, ok? E ele executa o trabalho dele com excelência, com excelência. Talvez os recursos que oriundos dessa função não são os recursos que ele almejava, mas mesmo assim ele trabalha com excelência, ele ganha o dinheirinho dele, ele faz de maneira feliz, ele está contente, cara, ele está cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. O problema é que a gente confunde propósito com dinheiro, propósito com prosperidade financeira, assim, essa prosperidade medíocre que as pessoas falam, de abundância financeira, de dinheiro e essas coisas. Cara, eu sou próspero quando eu sou completo naquilo que eu faço e não quando eu tenho para sobrar. Mas quando eu sou completo, eu conheço pessoas interessantíssimas nesses 17 anos, que ganham 600, 700 reais por mês, que tem o seu orçamento apertadíssimo e são pessoas maravilhosas. E conheço os milionários, eu já sentei na mesa de bilionários, não de milionários, mas de bilionários, que não me trouxeram interesse nenhum. Porque a única coisa que eles fazem bem é ganhar dinheiro. E o propósito da vida não é ganhar dinheiro. O propósito da vida é servir as pessoas, servir a Deus servindo as pessoas. Isso que é maravilhoso no contexto do reino dos céus. O reino dos céus, ele é de ponta cabeça. O último é o primeiro é o último, né? O que se coloca para morrer no lugar de todos. Então, isso que é maravilhoso nesse reino de Deus tão abençoado e tão maravilhoso. Isso é algo sublime que não dá nem para explicar, cara. Você pode ganhar o maior dinheiro do mundo se você não entender quem é você, filho, e para que você vive, propósito, não adianta de nada. Não faz sentido. Não faz sentido, a vida não tem sentido. Uau, ó, você tá falando, eu tô aqui com a minha mãozinha anotando tudo que você tá falando. Que beleza. Uma coisa que fez muito sentido, né, é o servir. E muitas pessoas, inclusive eu, quando comecei nessa jornada de propósito, antes de criar essa intimidade, que hoje, graças a Deus, eu tô no caminho, né, com Deus, o foco não é em mim, né? O foco, quando a gente busca o propósito, o foco não é em você. O foco está sempre no outro. Sim. E aí, às vezes, a gente se pergunta assim, tá, mas como que eu vou colocar o foco no outro, sendo que nem eu sei quem eu sou? Hoje mesmo me perguntaram na caixinha, né? Escreveram assim, como que eu posso criar intimidade com Deus? Como que eu posso fazer que isso aconteça, que você tanto fala, intimidade com Deus? Mas como fazer isso? E aí eu dei até a resposta, falando que quando a brasa está longe do fogo, ela realmente apaga. Sim. E quando a brasa está no fogo, o que ela faz? Ela incendeia. Sim. Então, o que a gente pode falar para as pessoas que estão em busca, que já caiu uma ficha para um monte de gente, que eu só vi aqui, uau, meu Deus, que já entenderam que o foco não é mais no próprio umbiguinho, não é no ego, e que está no outro, mas como que eu vou fazer isso a partir de agora, né? Como que eu vou criar essa intimidade com Deus para que realmente eu entenda que meu propósito está em servir as pessoas? Isso é muito bacana, essa pergunta é muito legal. Como que eu posso ser íntimo de Deus, né? A religião é uma ferramenta de aproximação, mas ela não é tudo, né? Ela é uma parte do todo. Então, o principal é criar um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele vem... Vamos pegar aqui o meu melhor amigo. Eu converso com ele com uma constância, eu abro meu coração, eu me coloco à disposição, eu ouço. Então, a intimidade com Deus vem do relacionamento com Ele. Ele é uma pessoa. Ele não está lá pregado numa cruz, que você vai fazer um sinal da cruz e tudo está bem. Não, eu preciso abrir meu coração. Então, eu crio intimidade com Deus de duas maneiras. Ouvindo Ele através da leitura da palavra e da explanação da palavra, e sendo ouvido por intermédio da oração. Então, em primeiro lugar, eu vou ouvir Deus. Como que eu ouço Deus? Lendo a palavra de Deus. Eu preciso de uma meditação diária. Eu até quero abrir um aspas aqui para fazer a propaganda, né? Nós estamos num propósito de 10 dias
de aprender a fazer devocional, de transformar minha mente e entender que eu preciso sair de casa ouvindo a voz de Deus. Eu não posso sair ao esmo, porque o que sai ao esmo, acontece um problema, para onde eu vou, o que eu vou fazer, ele não tem direção. Quando a pessoa sai de casa e ouviu a Deus, toda e qualquer circunstância que acontece ao longo do dia, ela já tem uma direção. Ela já sabe o que ela tem que fazer. Então, ouvir a Deus por intermédio da palavra. E ser ouvido por intermédio da oração. A oração não é uma reza, onde eu fico repetindo palavras ou falando de maneira vazia. Senhor, muito obrigado pelo dia, amém. Não, eu não converso assim com meu melhor amigo. Eu dou risada, eu choro, eu me alegro. Então, eu preciso ouvir a Deus através da palavra e abrir o meu coração através da oração. Oração, ela é diária, todo dia, toda hora. Eu posso estar no chuveiro, eu estou orando. Eu posso estar dirigindo, eu estou orando. Eu posso estar na fila do banco, eu estou orando. O que eu estou orando? Estou abrindo meu coração. Deus, olha como está a minha vida. Eu estou abrindo meu sentimento, Senhor. Eu estou triste, eu estou feliz, eu estou muito alegre, eu estou muito satisfeito, eu estou muito pouco satisfeito. Eu estou irado. Eu abri meu coração com sinceridade. Deus está atrás de corações sinceros e não de artistas. Ele não quer um cara eloquente, ele quer um cara sincero, mano, que rasga o coração e fala, Deus, hoje eu não tô legal, eu tô precisando de ajuda. Me ouve, por favor. Fala comigo, que vai parar, que vai meditar na palavra. Não vai pegar a Bíblia e abrir como uma caixinha de surpresa, né? Vamos aqui, abriu. Né? Aí tem um texto lá em Lucas que fala, e foi e se suicidou. Ixi, meu Deus, e agora o que eu faço? Isso é terrível, né? Tem um versículo em Lucas que fala sobre Judas, né? E o versículo diz assim, e ele foi e se suicidou, e tirou a sua própria vida. Aí o cara tá cheio de problema, ele abre a Bíblia e cai nesse versículo. Deu ruim. Deu ruim. E não é assim que eu leio a Bíblia. Eu preciso de meditação. O que é a meditação? Eu preciso tirar um tempo de qualidade com Deus. Acordar e falar, Deus, eu não saio daqui sem o Senhor falar comigo. Então eu vou ler uma porção da Bíblia, eu vou reler, eu vou parar, vou meditar, eu vou procurar entender o que o Senhor está falando comigo através desse texto. Ele vai dar direção. Aí, cara, isso gera intimidade. Outra coisa que gera intimidade é você participar do corpo. Então, congregar é muito importante. Hoje, por conta dos problemas da religião, muita gente é avesso. Ah, eu não vou na igreja. A igreja é lugar de gente hipócrita. Cara, esquece isso. Eu falo isso lá na igreja, é muito forte, né, Janine? Não sei se você já ouviu. Tem gente que me para e fala assim, ah, igreja é lugar de gente hipócrita. Eu falei, cara, seja bem-vindo, sempre cabe mais um. É esse lugar mesmo, onde um ajuda o outro, onde um afia o outro, onde um corresponde ao outro. É um lugar de congregação, onde nós nos unimos debaixo de um propósito. Orar. Agradecer a Deus, louvar a Deus. Então, palavra, oração e congregação. Esses são os pilares de uma intimidade. E aí, como consequência de orar, de ler a Bíblia e de congregar, o resultado é servir, é propósito. Eu passo a servir as pessoas. Eu sirvo com os meus recursos financeiros, eu sirvo com os meus recursos materiais, eu sirvo com os meus recursos intelectuais, eu sirvo com os meus dons, os meus talentos. É isso aí. Nessa pandemia que aconteceu, né? O clube começou lá em 16 de março de 2020, no primeiro dia do lockdown. Uhum. E o que acontece hoje entre eu e Deus não acontecia naquela época. Então era uma coisa bem automática, né? E foi nesse processo, e que aí nós fomos um dia para a igreja, e enfim. E aí eu estava conversando com o pessoal do clube, depois, quando eu já estava nesse processo de intimidade, eu falei assim, gente, o melhor jeito de ter intimidade com Deus é lavando louça. Isso aí, cara. Quando você está lavando louça, vai lá e conversa, começa a conversar. Ao invés de você olhar para aquela pia cheia de louça e ficar reclamando que tem louça lá, agradece porque vocês tiveram um alimento e vai conversando. Aí é muito engraçado, porque eu recebo várias mensagens de pessoas falando assim, Janine, eu odiava lavar louça e hoje eu odeio, porque na hora que eu tô lavando louça é o momento que eu mais sinto a presença de Deus. Glória a Deus, cara. É isso, né? É isso. O seu é a louça, o meu é o banheiro, cara. Tô tomando banho lá, tô só, glória a Deus pela minha vida, obrigado pela vida da minha família. Jesus, obrigado. Jesus, não tô legal. Jesus, fala comigo. Jesus, tô triste. Jesus, tô feliz. É esse momento, é o momento. E na congregação também acontece isso, quando você escancara, aí tá aquela multidão, todo mundo junto, celebrando assim, uma atmosfera incrível, né? Que energia, gente. Olha, eu fico contando os dias para chegar o domingo para
para ir para lá, para congregar, para encontrar as pessoas, para sentir Isso, aquele fogo mesmo no coração, porque faz total diferença. Há faz 2 diferença. semanas atrás nós tivemos alguns desafios, não conseguimos ir, e é incrível como faz total diferença na minha semana, no meu trabalho, na minha família, como tudo faz diferença. Exato, A exatamente. Cacau perguntou aqui, ó, para você, tem diferença entre orar e conversar com Deus? A oração é um diálogo, é uma conversa. Então, toda vez que eu me ponho a conversar com Deus, eu estou orando. Seja para pedir algo, porque, por exemplo, os nossos filhos pedem algo para o pai, sim ou não? Eles não pedem para alguma coisa para você? Então, quando eu peço algo para o pai, eu estou orando, eu estou conversando. Seja para agradecer algo. A oração é um diálogo. O que não pode, o que Deus não aceita, é a reza. O que é a reza? É um conjunto de palavras repetidas diante dele. Então, é muito vazio, né? Então, quando eu entro num processo mecânico de reza, e aí então fica vazio, porque eu não converso com meu pai assim, oi pai, bom dia, muito obrigado. Oi pai, bom dia, muito obrigado. Oi pai, bom dia, muito obrigado. Ninguém fala assim com o pai, né? Pai, oi, bom dia, oi pai, obrigado, ô pai, não gostei disso, pai, eu queria aquilo. Então é a sinceridade, é a abertura do coração. Perfeito, gente, perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que ele responde. E sobre ainda essa intimidade, né, com Deus. Nós temos muitas pessoas, eu vou falar de algo que é até um pouco delicado da gente falar, mas nesse processo de sair um pouco da parte racional e ir para a parte do meu coração, onde eu comecei a orar, inclusive, dentro do clube, a quantidade de seguidores que eu perdi foi absurdo. Em um dia que eu coloquei uma música, né, que eu gosto muito, inclusive, de colocar no clube, que eu coloco mesmo, foi o dia que eu acho que bateu o recorde, que chegou a perder quase 100 seguidores. E é incrível, né, como as pessoas, aí, várias coisas assim, nossa, como você tá chata, virou crente agora. E umas coisas que hoje eu entendo que não tem problema, vai quem tem que ir, fica quem tem que ficar, Isso. e se eu não puder falar dentro do meu Instagram daquilo que eu acredito, daquilo que ferve o meu coração, ferrou. É, Porque eu não funciono desse jeito. Eu não vou falar porque eu vou afastar. não. Então, dentro do propósito, é isso. Hoje eu falo daquilo que verdadeiramente queima no meu coração. E eu sinto vontade que todo mundo tenha essa intimidade. Por exemplo, eu começo o clube às 6h28 já pegando fogo, porque de manhã eu já fiz o devocional, eu já fiz um monte de coisa, eu já orei, eu já lavei a louça lá que ele estava comigo, já conversei, já fiz um monte de coisa. E por qual motivo, Marcos, Hum. que as pessoas sentem vergonha de falar sobre Deus? Até assim, ó, eu fui até uma amiga de infância, Uhum. e aí nós estávamos conversando, eu falei assim, olha só, você percebe? Hoje nós temos 40 anos de idade e somos amigas há mais de 25. E nós nunca conversamos sobre Deus, nunca. É a primeira vez na vida que a gente conversa sobre Deus. Antes a gente conversava sobre balada, sobre um monte de coisa, antes de maternidade, antes de Uhum. casamento, né? Nós somos amigas desde os, acho que 13 anos de idade. E aí, por qual motivo que as pessoas sentem vergonha, às vezes até vergonha de falar? Eu não vejo os jovens falando sobre Deus. Aqui em casa é muito legal. Assim, se chama Manu, qualquer pessoa, oi, tudo bem? Quem que é você? Ela fala, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. E aí todo mundo fala, uau! Uhum. E por qual motivo isso? Por que as pessoas repelem? Parece que repelem. É assim, ó, porque há um contexto espiritual, né? A morte, ela atrai morte. E a vida repele a morte. Vida atrai vida, vida repele morte, morte atrai morte e morte repele vida. Então, assim, há um motivo, primeiro e principal motivo, de ordem espiritual. O espiritual, ele voga muito. Então, toda vez que há uma situação de morte e vida, a situação de morte, ou ela vivifica, ou ela foge. Então, as pessoas espiritualmente mortas, agora, dizendo bem claramente, elas geralmente elas não vão se sentir de maneira agradável diante da vida. A Bíblia chama isso de luz e trevas, né? Não existe trevas, existe ausência da luz.
Então, eu estou aqui no escuro, né? Se eu apagar a luz, não é que as trevas imperam, é que faltou só a luz. E se eu acender a luz, as trevas se dissipam. Então, as trevas e a luz, elas não se misturam. Então, tem gente que espiritualmente não vai conseguir lidar bem com aquilo que ela está recebendo. Isso no plano espiritual. Agora, tem o contexto social. Nós vivemos hoje um tempo em que falar de Deus é algo agressivo. Por quê? Porque houve uma desconstrução cultural acerca da primazia de Deus, ou seja, o mundo há 100 anos atrás, o mundo praticamente todo, era Deus em primeiro lugar e Deus agindo em nossa vida e Deus suprindo a nossa vida. Aí começou uma desconstrução disso. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a ciência. Tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. E foi tirando da sociedade esse conforto em relação às coisas de Deus. Então, hoje, falar de Deus, você falou algo interessante aí. Eu falo de balada, mas não falo de Deus. Falar de Deus é um tabu. E ainda tem uma construção cultural que é o seguinte: política e religião não se discute. Quem disse isso? É por isso que nós chegamos aonde nós chegamos. Nós temos que discutir Nossa, tudo. Deus nos deu é uma capacidade. crença absurda isso. Eu cresci a minha vida inteira escutando isso. Não se discute política, E religião e futebol. futebol. Não existe isso, cara. A gente tem que discutir. O problema é que, por nós não nos relacionarmos com Deus, nós não temos maturidade para discutir. Porque aquele que não se relaciona com Deus, ele não discute, ele briga. E a discussão é perfeitamente normal. Podemos discutir ideias, mas não podemos brigar por ideias. Eu discuto ideias, mas eu não brigo por ideias. Eu não tô aqui, eu tenho 17 anos de ministério. Eu não vou na igreja e nem falo no meu Instagram, nem tô aqui com você para convencer ninguém. Esse não é o meu papel. Eu tô colocando e apresentando aquilo que eu creio. Eu posso até discutir sobre isso, mas se for entrar no embate, a própria Bíblia me ensina, não briga. Fica quieto, beleza, cara. Vai lá, você acha isso, fechou. Então, esse desgosto com as coisas de Deus começa no plano espiritual e tem um fundo, um contexto social, político-social atrás disso. Entendi. Perfeito. Só encerrando essa parte, só falando, colocando um adendo, né? Tem gente que fala assim, a religião, ela anestesia o povo. Eu digo o contrário. Os grandes regimes totalitários, a primeira coisa que ele faz é tirar a religião do povo. Por quê? Porque a religião me traz um senso de cidadania e de valor ao próximo, de serviço, que o regime totalitário não aceita. Porque é muito mais fácil manipular uma pessoa sem a religião do que com a religião. Porque a religião, em especial que a religião cristã a gente está falando, ela nos faz ser pensantes, ela nos faz olhar para o outro, olhar para o próximo, cuidar do vizinho. Agora, tira a religião. Sou um frio, sou uma máquina. Eu vou cuidar só de mim. Então, o que fala para mim que eu tenho que fazer, eu faço. Eu sou massa de manobra. É justamente ao contrário. Os grandes regimes totalitários, pode ver, nazismo, comunismo, tantos outros regimes totalitários que existiam, imperialismo, todos eles, a primeira coisa que faz é tirar a religião do povo. Porque a religião, a vida com Deus é uma vida criativa, é uma vida de pensamento, é uma vida que não está ligada às emoções. A emoção é consequência, ela está ligada ao racional, pensar, fazer, etc. Perfeito. A última pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Rita, tenho dúvida quanto aos eventos com pregação que são cobrados. Isso é correto? Olha só, a pregação cobrada eu sou contra, tá? Agora, existem condições, eventos, que é natural você cobrar. Por quê? Porque envolvem custos. E que esses custos não podem ser de oneração da igreja. A igreja, as finanças da igreja são para abençoar o povo. Então, uma igreja sadia, estou falando de uma igreja sadia, né? Eu pastorei uma igreja sadia. Uma igreja sadia, ela recebe os recursos, ela mantém os seus custos cobertos, pagos, né? E usa os recursos para abençoar pessoas.
Então não é justo eu tirar desses recursos para que eu empregue num evento, por exemplo. Então é absolutamente normal. O culto, eu sou completamente contra. Não tem justificativo. Tem um culto, domingo vai vir um pastor, eu vou cobrar. Sou completamente contra. Agora, tem um seminário, vai vir um pastor de fora, vai ter um custo de avião, de alimentação, de hospedagem, o custo do salário dessa pessoa, porque ela é digna do seu salário, a própria Bíblia diz isso. É uma condição especial, nada mais justo do que você fazer uma cobrança, né? Não é para enriquecer, mas é para cobrir o custo do evento, né? Então isso é absolutamente normal. Mas cobrar pelo culto, eu sou contra. Perfeito. Gente, muita gratidão, Marcos, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa live incrível que eu vou deixar salva sim, né, para quem quiser voltar de novo, escutar. Eu mesma fiz 2 folhas aqui de anotação, eu vou voltar para escutar algumas coisas sobre o deserto. Então encaminhem, vem de novo. E é assim, né? É caminhando que se faz o caminho. Então, se você que está aqui comigo, que é do clube, e que vem buscando, né, esse processo de intimidade, continua, porque é igual outras coisas na vida, né? Por exemplo, eu acordei hoje querendo ter intimidade com Deus, aí à tarde eu não tenho, eu já desisto. E as coisas não funcionam assim. As Sim, coisas funcionam como num processo. Então, continua todos os dias, coloca isso como um objetivo, esteja em ambientes favoráveis. Eu me encontrei total na Lagoinha. Assim, eu sou completamente apaixonada pela nossa igreja. que Os nossos bênção. filhos no domingo, que nós não pudemos ir há 2 semanas atrás, o Rafael chorou. Ele falou: mãe, eu combinei com os meus amigos. Eu falei: filho, mas a gente não consegue hoje, me perdoa, porque a gente tinha um outro compromisso de família, que há quase 2 anos a gente não se via, né? Enfim. Uhum. Então, encontre um lugar também que faz o seu coração. Por falar em criança, última coisa, assim, só pra gente. Em numa ocasião, minha avó faleceu, foi a missa de 7º dia. Rafael tinha 1 aninho e pouquinho, ele engatinhava, né? Ele acabou indo, levei um baita de um sermão na frente de todo mundo. Quem é mãe dessa criança que tá engatinhando? E isso me afastou total. E aí, quando eu cheguei na Lagoinha, assim, eu vi a estrutura que tem para criança, que não sou só eu lá que sou recebida, né? Mas que os meus filhos têm onde ir, tem onde ficar, existe uma palavra que é própria para criança, eles não têm que ficar lá onde acontecem as coisas de adulto. Então, gente, assim, de verdade, busquem um lugar. Do clube já tem 3 pessoas frequentando lá junto com a gente, Puxa, que que máximo. estavam afastadas e já estão lá com a gente. E eu estarei aqui, porque Lagoinha tem espalhada por tudo qualquer canto, né? Então, assim, a gente não Verdade. precisa falar de Jundiaí. Mas nem que não for a Lagoinha, mas busque um lugar onde você vai sentir. Porque tem muita gente, e eu era dessas que falava, né? Não, eu não preciso ir em igreja para acreditar em Deus. É, E você, realmente, talvez você não precisa, mas você merece. Você merece, a sua família merece. E é aquela tal coisa, se eu estou caminhando na brasa, eu vou me incendiar. exatamente. Ó, sigam o Marcos. Ele está fazendo 10 dias de propósito. Amanhã será o 5º dia, às 5h28 da manhã, né? Isso aí, isso aí. Quem me incentivou foi vocês, hein? Você e o Fábio que me incentivou e eu tô aí fazendo, e tá sendo uma bênção. Inclusive, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre propósito também, né? Eu vou falar sobre algo muito interessante. Quem quiser participar, fica à vontade. Eu com certeza estarei lá também. Amanhã é o nosso dia de número 40 do propósito, então eu vou finalizar em grande estilo já com você. E na semana que vem também, aí eu estarei por completo, porque daí vai acabar os 40 dias aqui, estarei por completo com você, gente. Ó, sigam o Marcos, eu vou subir essa live agora, vou marcar o perfil dele, daí qualquer coisa vocês clicam lá para seguir. E estão todos convidados também para ir onde aquece o nosso coração e mantenha sempre em ambiente onde a sua chaminha está assim, ó, acesa. Gratidão, Marcos, gratidão por seu tempo, pela sua disponibilidade. Um abraço nas suas meninas lindas, as 3, a Ju, as meninas aí. E a gente se vê no domingo. Eu que agradeço, um prazer servir vocês com aquilo que Deus me deu como filho.
Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todo mundo. Tamo junto. Contem comigo aí no que precisar, tá bom? Prazer estar com vocês. Um abraço no Fábio e nos filhos. Gratidão. A gente se vê amanhã às 5h28. Fala pro Fabião que eu quero uma picanha, hein? Que a gente foi comer picanha esses dias, ele me leva de novo. Ah lá, ele tá aqui ouvindo. Ele já fez assim, ó. Só que dessa vez vamos eu e a Ju juntos. Fechado, Não quero nem fechado. saber. Tamo junto. Deus Gratidão, abençoe. a Tchau, paz. tchau. Paz. Tchau, Fica com tchau. Deus.